Curso Preparatório CPA 20. Módulo 5. Fundos de Investimento. Aula 2, Aspectos Gerais, parte 2. Olá pessoal! Começamos a segunda aula desse módulo falando sobre as propriedades dos ativos de fundo de investimentos. Aqui excluímos os fundos imobiliários, que possuem um comportamento diferente. Vocês lembram que os fundos de investimento se comportam como condomínios? Pois bem, a propriedade dos ativos de um fundo de investimentos é do condomínio, cabendo a cada um a fração ideal representada pelas cotas. E como funciona o pedido de registro dos fundos? Existe um rito que deve ser seguido, no qual devem ser apresentados os seguintes itens. 1. Regulamento do fundo, elaborado de acordo com as disposições da Instrução CVM 555. 2. Declaração do administrador do fundo de que o regulamento do fundo está plenamente aderente à legislação vigente. 3. Os dados relativos ao registro do regulamento em cartório de títulos e documentos. 4. Nome do auditor independente. 5. Inscrição do fundo no CNPJ. E 6. Lâmina de informações essenciais, elaborada de acordo com a exigência da Instrução CVM 555, no caso de fundo aberto que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados. Com todas essas informações e documentos em mãos, o pedido de registro está pronto para ter andamento. Agora falaremos sobre o processo de organização dos fundos. Assim como as reuniões de condomínio, periodicamente são realizadas assembleias gerais dos cotistas, nas quais são deliberados assuntos sobre o fundo. Só na Assembleia Geral de Cotistas que é permitida a definição sobre os seguintes pontos. 1. As demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador. 2. A substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo. 3. A fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do fundo. 4. O aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas máximas de custódia. Aqui um parênteses. Quando a taxa for reduzida, não é necessária uma assembleia, já que provavelmente não haverá objeção. 5. A alteração de política de investimento do fundo. 6. A emissão de novas cotas no fundo fechado. 7. A amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam previstos no regulamento. E 8. A alteração do regulamento, exceto quando decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM, aumentar taxa de administração ou de adequação às normas legais ou regulamentares, diminuir a taxa de administração ou atualizar os dados cadastrais do administrador. A convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com pelo menos 10 dias de antecedência. Vale ressaltar que o administrador, o gestor, o custodiante, o cotista ou o grupo de cotistas que detenha no mínimo 5% do total de cotas emitidas pode convocar uma Assembleia Geral. Existem outros dois tipos de assembleias dos fundos de investimento. A Assembleia Geral Ordinária, chamada de AGO, e a Assembleia Geral Extraordinária, chamada de AGR. A primeira ocorre uma vez ao ano e acontece a deliberação sobre as demonstrações contábeis do fundo. A Assembleia Geral Ordinária deve acontecer em até 120 dias após o término do exercício social. Já a Assembleia Geral Extraordinária, como o próprio nome diz, não possui periodicidade. Estas são bem menos comuns de acontecerem. Agora você já está familiarizado com a organização dos cotistas. Na próxima videoaula, vamos aprender sobre os direitos e os deveres deles. Caso algum ponto precise ser revisado, lembre-se sempre de consultar a apostila e buscar mais informações. Até a próxima aula!